Olá pessoal, saudações! Hoje, no nosso canal Primitivo da Química, vamos retomar o estudo das reações orgânicas, dando continuidade hoje com as reações de substituição nucleofílica. Por que chamamos substituição nucleofílica? Porque a primeira entidade que vai atacar a molécula orgânica, o substrato, é o famoso nucleófilo, a entidade carregada negativamente. Vamos trabalhar com a substituição nucleofílica hoje de dois tipos: a de primeira ordem e a de segunda ordem. Fica atento a algumas características. Olha só, a SN1, substituição nucleofílica de primeira ordem ou monomolecular, associa esse nome monomolecular. Por que monomolecular? Porque a velocidade dessa reação só depende da concentração de um dos seus reagentes. Por isso que ela é chamada monomolecular. Certo? Velocidade associada à concentração de apenas um dos seus reagentes. O mecanismo dessa reação ocorre em duas etapas, uma etapa lenta e uma etapa rápida. Como a velocidade é determinada pela etapa lenta, lá só está presente um reagente, por isso ela é monomolecular. E ela é característica de aletos terciários. O que é um aleto terciário? É um aleto orgânico onde o halogênio se encontra-se ligado a um carbono terciário. Existe também a SN2, substituição nucleofílica de segunda ordem ou bimolecular. De novo, a associação bimolecular de duas moléculas. A velocidade do processo depende da concentração dos dois reagentes. Ela é bimolecular. Consequentemente, o mecanismo só acontece numa etapa só. Como nessa reação há a tendência de gerar carbocations instáveis, então, a saída do halogênio e a entrada do nucleófilo é ao mesmo tempo. Então, apenas uma etapa. E ela é característica dos aletos primários. Então, eu falei aqui de aletos terciários e aletos primários. Você já consegue matar o tipo de substituição nucleofílica. Quando você tem um aleto do tipo terciário, que é um aleto terciário, imagina isso. Genericamente falando aqui, ó. Eu tenho um carbono terciário aqui. Se eu tiver um halogênio ligado a ele, qualquer um dos halogênios, por cloro, eu tenho um aleto terciário. Se o nosso aleto for terciário, é substituição nucleofílica monomolecular de primeira ordem. Já se eu tiver um aleto do tipo primário, ó, o halogênio ligado num carbono primário, SN2, substituição nucleofílica de segunda ordem. E quando o aleto for secundário? Quando o aleto for secundário, tanto pode acontecer SN1 quanto SN2. Vai depender das condições da reação. Certo? Nós só vamos ter certeza de qual mecanismo quando ele for terciário, porque é SN1, e quando ele for primário, porque é SN2. Quando ele for secundário, tanto pode ser SN1 quanto pode ser SN2, vai depender das condições do processo. Então amarra isso aí, SN1 monomolecular, velocidade só depende de uma molécula de um dos reagentes, SN2 bimolecular, a velocidade depende da concentração de dois reagentes do processo, dos dois. Vamos mostrar isso aí. Olha os exemplos. Feito ao mais, gente, olha que casos de substituição nucleofílica. Olha só, elas ocorrem principalmente na hidrólise alcalina de aletos orgânicos. Hidrólise porque é a reação com água. O aleto reagindo com água é a hidrólise. Alcalina porque é na presença de base. Essa base forte aí, soda cáustica. Então, nesses casos que vocês encontrarem aletos orgânicos reagindo com água, sofrendo hidrólise na presença de base forte, é substituição nucleofílica, que pode ser do tipo SN1 ou SN2, dependendo do tipo de aleto. Vamos olhar que tipo de aleto nós temos. A gente classifica o aleto pela posição do halogênio ligado na cadeia. Quando o halogênio se liga a um carbono primário, aleto primário. Se ligou a um secundário, aleto secundário. Se ligou a terciário, aleto terciário. Nesse caso aqui, ó, o carbono que se liga a três outros carbonos é um carbono terciário. O halogênio está ligado nele. Então aqui eu tenho um aleto terciário. Se eu tenho aleto do tipo terciário, já dá para supor o tipo de substituição. Se o aleto é terciário, eu tenho uma substituição nucleofílica de primeira ordem, a SN1, a monomolecular. É característico dos aletos terciários. Como é que se processa a reação? Olha que é fácil. A cadeia
derivada do hidrocarboneto, onde só tem carbono e hidrogênio em ligações simples, ela gera um efeito indutivo positivo mais IS muito forte, que é um efeito de repulsão. Ela repele tantos elétrons que faz uma polarização surgir aqui, ó, entre o halogênio e o carbono, e vai ter uma ruptura. Como ela polariza repelindo os elétrons, o halogênio vai ser polarizado negativamente e o carbono positivamente. Sempre será assim. A quebra da ligação vai acontecer aqui entre o halogênio e o carbono, e devido ao efeito mais IS dessa cadeia, que é um efeito de repulsão, ela polariza, fazendo com que o cloro saia com excesso de elétrons e o carbono fique com deficiência de elétrons. Sempre vai acontecer assim. Quebrou entre o halogênio e o carbono da cadeia, halogênio negativo, carbono positivo. Como é a reação com a água, você tem que lembrar da ionização da água. A água gera H+, OH- quando tem a ruptura. Aí você faz a hidrólise. Lembrando, os opostos se atraem. A entidade negativa aqui, que é o cloro, tende a se juntar com o H+, formando um ácido halogenídrico muito conhecido, o HCl. E a hidroxila, que é o nucleófilo, vai se ligar ao carbono positivo no carbocátio. Resultado, ó, quebrou a ligação, ocorreu a heterólise, gerou parcialmente esse carbocátio positivo. Quem é que vai se sentir atraído por ele? A hidroxila. Então, ó, a hidroxila substitui o cloro, por isso que é uma substituição. E o cloro se junta com quem? Com o H+ da água, formando HCl. Nós sabemos que o HCl não vai existir por muito tempo na presença da base. Vai reagir, vai ter uma neutralização, formando sal e água. Mas não é o objetivo essa reação inorgânica aqui na química orgânica. O objetivo é chegar no produto orgânico principal. Ó. É um método de obtenção de álcoois. Se eu fizer a hidrólise alcalina de um haleto, o meu resultado vai ser um álcool. Beleza? Para fixar, olha outro exemplo. Tem um outro haleto orgânico, que eu sei que é um haleto orgânico, halogênio ligado a um radical derivado de hidrocarboneto. É um haleto orgânico. Esse haleto, se você observar, o carbono ao qual o halogênio está ligado, é um carbono que se liga a 3 outros carbonos. Então eu tenho, de novo, um haleto do tipo terciário. Se ele é um haleto do tipo terciário, qual é o tipo de mecanismo de substituição numa hidrólise alcalina que ele vai sofrer? É a substituição nucleofílica de primeira ordem, SN1. A velocidade desse processo só depende da concentração de um dos seus reagentes. Então vamos fazer a substituição. Lembra, onde é que vai acontecer sempre a quebra da ligação, a ruptura? Vai quebrar entre o halogênio e o carbono da cadeia, sempre aqui. E devido ao efeito mais IS, o halogênio é polarizado negativamente e a cadeia positivamente. Vira um carbocátio instável aqui. Na hidrólise da água, lembra, ela vai quebrar aqui formando H+, OH-. Aí você faz a dupla troca. O que vai acontecer com os opostos? Vão se atrair. O negativo nessa molécula se junta com o positivo nessa e vice-versa. Então aqui eu teria temporariamente este carbocátio. Ó, esse seria a entidade positiva no carbocátio. Quem é que vai ficar aqui no lugar do bromo que saiu? Hidroxila. Olha se não é um álcool. Hidroxila ligada a carbono saturado. Obtenção de álcoois. Mas quem? Um ácido halogenídrico que não vai existir por muito tempo, que vai reagir com a base formando sal e água. Mas basicamente completar uma substituição, a hidrólise alcalina do haleto, é só isso. E é um método de obtenção de álcoois. Beleza? Vamos ver o mecanismo desse processo? Olha a mágica. Feita a mágica, gente, está aqui o mecanismo do processo. Como eu falei, SN1, a substituição nucleofílica de primeira ordem, ou monomolecular, seu mecanismo se processa em 2 etapas. Uma etapa lenta, que é a primeira etapa, e uma etapa rápida, que é a segunda. O mecanismo nada mais é do que passo a passo da reação até ela se completar, até ela obter o produto orgânico principal. Dependendo do processo, pode ser uma etapa, 2, 3, 4, 5, vai depender das reações.
beleza? Vamos mostrar passo a passo o que está aqui. Ó, é bom deixar bem claro. Mecanismo normalmente não se decora, mas se aprende a interpretar. Dá para você observar o mecanismo e mencionar o que está acontecendo ali. Ó, duas etapas. Na primeira etapa eu tenho aqui a molécula orgânica. Simplesmente a molécula orgânica não foi atacada por ninguém e simplesmente ó, ocorreu a ruptura dessa ligação aqui. Ó. Como surgiu carbocátion e nucleófilo, eletrófilo e nucleófilo, houve uma heterólise. Então, nessa primeira etapa, eu posso dizer assim, houve heterólise da molécula do haleto, ou ionização da molécula do haleto. Tanto faz. Então, eu sei o que aconteceu nessa primeira etapa. Observei e vi que houve uma quebra heterolítica, gerando carbocátion e nucleófilo. Então, eu tenho heterólise do haleto. Primeira etapa. Segunda e última etapa, o que sobrou da molécula orgânica está aqui. O carbocátion sobrou dela, está sendo atacado por quem? Pela entidade negativa, o nosso nucleófilo. Pessoal, quem classifica o mecanismo é a primeira entidade que ataca o substrato, que ataca a molécula orgânica. Como é uma substituição nucleofílica, por quê? Porque a primeira entidade que ataca a molécula orgânica é um nucleófilo. Se fosse um eletrófilo, era a substituição eletrofílica. Se fosse um radical livre, era uma substituição via radical livre. Mas quem ataca primeiro é um nucleófilo. Tá certo? Então o mecanismo é de substituição nucleofílica. Então aqui, ó, simplesmente um nucleófilo entrou na molécula, obteve-se o álcool produto final. Então, segunda etapa, produto final, ataque nucleofílico ao substrato. Interpretou-se o mecanismo. Nesse mecanismo, essa etapa é uma etapa lenta. E essa é uma etapa rápida. Vocês viram lá em cinética química que numa reação não elementar que ocorre em mais de uma etapa, a velocidade é determinada pela etapa mais lenta do processo. Então, se eu for calcular aqui a lei da velocidade para essa reação, então vamos lá, velocidade diretamente proporcional. Qual é a etapa que decide, a lenta ou a rápida? A lenta. Quem é o reagente da etapa lenta? Só essa entidade aqui, ó. Então a velocidade é diretamente proporcional à concentração, ó, apenas do haleto. A velocidade só depende da concentração do haleto. Por isso ela é SN1 monomolecular. Velocidade do processo só depende da concentração de um dos reagentes. Vamos agora para SN2. Olha a mágica. Feito a mágica, agora vamos para SN2, porque eu sei que é SN2. Olha só, gente, continua sendo hidrólise alcalina de haletos. É a mesma reação. Agora vai mudar o mecanismo, por quê? Olha o tipo de haleto que eu tenho. Esse carbono é primário. Halogênio ligado a carbono primário, eu tenho haleto do tipo primário. Haleto primário é sempre SN2, substituição nucleofílica bimolecular, ou de segunda ordem. A reação é a mesma. Devido ao efeito indutivo positivo dessa cadeia orgânica aqui, ocorre a quebra entre o halogênio e o carbono, o halogênio sempre polarizado negativamente com excesso de elétrons e o carbono com deficiência de elétrons, gerando carbocátion aqui. Na quebra da molécula da água, na hidrólise, aqui ó, na altionização dela, ela vai quebrar assim, ó. H+, OH-. Os opostos se atraem. O negativo aqui, ó, se junta com H+, e o negativo aqui se junta com o positivo. Vai gerar um ácido halogenídrico. Temporariamente, ó, teríamos esse carbocátion aqui. Quem é que se liga no carbocátion? A hidroxila. Obtenção agora de um álcool do tipo primário, mas quem? Hidrogênio ligado ao cloro, a um ácido halogenídrico, que não vai existir por muito tempo, que vai reagir com essa base, produzindo sal e água. Mas o que nos interessa aqui é a molécula orgânica, ó, obtemos o etanol, um álcool primário. Beleza? Mais um exemplo para fixar. De novo, ó, haleto orgânico reagindo com água. Hidrólise do haleto na presença de base. É uma hidrólise alcalina. É uma substituição nucleofílica. De que tipo? O haleto aqui, ó, é do tipo primário, porque eu sei que é primário.
Esse carbono é primário porque só se liga a um outro átomo de carbono. O halogênio está ligado nele. Aleto primário é sempre SN2, bimolecular. A quebra da ligação sempre vai acontecer aqui, ó, entre o carbono e o halogênio menos o carbono mais. Na quebra da água na hidrólise, sempre vamos quebrar assim, ó, H mais ou H menos. Os opostos vão se atrair. O H se junta com o Br-, ácido bromídio, e a hidroxila entra no lugar do bromo que saiu. Então, resultando aqui, ó, neste álcool, mais o HBr, que não vai existir por muito tempo. Beleza? Bora para o mecanismo? Olha, esse mecanismo, ele só se desenvolve numa única etapa. Porque nessa ruptura aqui tendem a se gerar carbocátions primários, que são instáveis demais. Então, devido a essa instabilidade, é como se a hidroxila atacasse a molécula sempre pelo lado oposto do halogênio. Então, ao mesmo tempo que o halogênio sai, a hidroxila já entra na estrutura, devido à instabilidade do carbocátion. Olha aí o mecanismo, vou mostrar. Feito a mágica, gente, olha o mecanismo SN2. Uma única etapa, direta. Reagente, produto do processo. Aqui eu tenho uma estrutura intermediária que não vai existir por muito tempo. Vou explicar. Como a tendência aqui nos mecanismos SN2 é gerar um carbocátion primário instável, ele não vai existir assim por muito tempo, a reação acontece normalmente assim. A hidroxila, que é o nosso nucleófilo, sempre vai atacar pelo lado oposto da molécula onde se encontra o halogênio. Ela não ataca direto o halogênio, ela ataca por trás. Por exemplo, nessa representação aqui a gente vê bem. Se o halogênio está desse lado, ela ataca por aqui. Ao mesmo tempo que ela ataca, a hidroxila entra na molécula e ao mesmo tempo o halogênio sai da molécula. É simultâneo. É o ataque nucleofílico e a saída do halogênio. O ataque nucleofílico pelo lado oposto aonde se encontra o halogênio. A hidroxila fica no lugar do halogênio, o halogênio sai. Olha o álcool obtido. Acabou o processo. Só uma etapa só. Então, nessa única etapa aqui, eu tenho ataque nucleofílico à molécula do substrato pelo lado oposto ao halogênio. Simultaneamente, entra hidroxila, sai halogênio. Obtemos o álcool e esse nucleófilo que iria virar o ácido clorídrico que iria reagir com a base. Uma única etapa. Então, se a gente fosse determinar a velocidade desse processo, como ele se processa em uma única etapa, a velocidade é diretamente proporcional, lembra? Lei da velocidade, diretamente proporcional ao produto da concentração dos reagentes, elevado a expoentes que são determinados experimentalmente. Quem são os dois reagentes? Ó, o aleto e a hidroxila. Então, é diretamente proporcional à concentração do aleto vezes a concentração da hidroxila. Por isso que ela é chamada SN2, bimolecular. Porque a velocidade depende da concentração dos dois reagentes do processo. Beleza? Até a próxima!